O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter as restrições impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo a proibição de deixar o país e a retenção de seu passaporte. Segundo Moraes, há risco de tentativa de fuga. Na decisão desta quinta-feira, o ministro apontou que o cenário que justificou a entrega do passaporte permanece. Moraes destacou que Bolsonaro poderia adotar a mesma estratégia que defendeu para aliados condenados pelo STF, buscar asilo no exterior para evitar a aplicação da lei penal. O pedido de devolução do passaporte foi feito pela defesa do ex-presidente, que argumentou que ele precisava viajar para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Hoje em dia, não tem motivo de eu se tornar inelegível. Eu tenho certeza absoluta, Deus quiser, se eu disputar eleições, eu ganho. Depois, em 30, vamos ver, outro nome, quem sabe aparece alguém melhor aí, aparece. Até porque eu digo, né, que alguns até me reclamam, né? Não é fácil a vida de presidente. Mas é tão difícil porque tu quer ir para lá. Porque eu quero ajudar o meu país. Como é que você acha que eu acordo todo dia com a sensação da PF na porta? Com a acusação? Não interessa. Eu se tornar inelegível é difícil de engolir, hein? Bom, vamos lá. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 22 de janeiro de 2025. São 19 horas. Situação psicológica do ex-presidente preocupa autoridades. Está desesperado com o avanço das investigações e demonstra que não aceitará ser preso. Declarações de Bolsonaro são cada dia mais insanas. Ele as faz agora quase todos os dias. Dá entrevistas a um canal do YouTube de um bajulador onde tenta reescrever sua realidade. Diz que pode fugir se quiser, que dar golpe no Brasil seria fácil e que acorda todo dia com a sensação da Polícia Federal na porta. E garante que tudo o que ele disse sobre a pandemia de Covid-19 se confirmou. Por exemplo, que era uma gripezinha, né? Bom, o sujeito está meio maluco mesmo. Enquanto isso, os aliados fogem. Na receita de Nicolas Ferreira, por exemplo, tem cada vez mais Pablo Marçal e menos Jair Bolsonaro. Nos Estados Unidos, Nicolas colou em Marçal e se afastou de colegas do PL de Bolsonaro. O próprio filho dele relata a fuga dos aliados. Flávio Bolsonaro se diz estarrecido com falta de consideração de lideranças surgidas da costela de Bolsonaro. Textão do senador no X foi publicado após desentendimento dentro do PL sobre a candidatura do Marcos Pontes ao Senado, o senador astronauta, a candidatura de Marcos Pontes à presidência do Senado, né? O astronauta que era ministro da Ciência e Tecnologia do Bolsonaro e que está desafiando o ex-presidente se candidatando a presidente daquela casa. Diante desse quadro, as palavras de Alexandre de Moraes de que Bolsonaro quer fugir do país importam em uma vigilância draconiana que Bolsonaro até já percebeu ao falar na sensação da PF na porta. Ele sabe que está sendo vigiado. Senhoras e senhores, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Na receita do Nicolas Ferreira tem cada vez mais Marçal e menos Bolsonaro. Nos Estados Unidos, Nicolas colou em Pablo Marçal e se afastou de colegas de Bolsonaro. O Nicolas chorou no vídeo em que postou no X ao receber de uma suposta cerimonialista um convite que seria VIP para o Baile da Liberdade, um dos eventos da posse de Trump em Washington. A mulher explicou que o convite havia sido conseguido pela filha dela, ou seja, não era direcionado a Nicolas, o que não impediu de se emocionar. Em inglês, ele disse a ela que seus pais nunca o imaginaram ali entre os grandes. É realmente muito patético. É entre os grandes que o mineiro tem tentado se misturar. Mandou mensagem a Elon Musk perguntando se ele iria aos bailes. O bilionário respondeu que não, pois iria trabalhar. Mesmo assim, Nicolas comemorou a mensagem.
Talvez seja pela vontade de pertencer aos grandes que o deputado tenha deixado de lado os colegas de bancada para colar no Pablo Marçal. Assim, só reforçou a impressão de parlamentares de que não gosta de emprestar aos menos famosos nas redes seus engajamentos e seus seguidores. Marçal retribuiu e em seus stories lançou Nicolas a presidente em 2034. E o Nicolas vem citando cada vez menos Bolsonaro e cada vez mais Marçal em seus vídeos. E, além disso, você tem o Flávio Bolsonaro dizendo que o pai dele está sendo abandonado. Basicamente é isso. Ele se diz estarrecido com a falta de consideração de lideranças surgidas da costela de Bolsonaro. Tradução: todo mundo sabe que ele vai ser preso e está fugindo dele. O Bolsonaro, enquanto isso, diz maluquices, né? Que seria fácil dar um golpe em 2022. Como é que seria fácil se os generais se recusaram a dar o golpe, né? O Bolsonaro, ele insiste em fazer todo mundo de idiota, com versões fracas, com versões que não encontram o menor respaldo na realidade, algo verossímil que ele pudesse usar na sua defesa. Não, ele diz qualquer coisa. Ele se acostumou que no poder e sem ser na justiça, ele diz o que quer e fica por isso mesmo. Só que na justiça tem que ter prova de tudo, até prova de que contraprova as provas que existem contra ele, né? Muito bem. No dia da posse de Trump, o Bolsonaro diz que pode fugir do Brasil mesmo sem passaporte. Isso parece denotar que esse sujeito está doente da cabeça, não é? Ele pode fugir sem passaporte se ele não estivesse sendo vigiado. Por que ele não foge se ele queria ir para a posse do Trump? Ele não foge porque ele sabe que tem Polícia Federal na esquina da casa dele vigiando. Bolsonaro é vigiado hoje 24 horas por dia, porque o próprio Alexandre de Moraes já disse que é preciso. Vamos lá. Primo dos Bolsonaro, denunciado por golpe, era figura assídua no Planalto e influente com a família. Veja que o cerco está se fechando. Ele foi denunciado hoje, o Léo Índio, pelo Procurador-Geral da República. O cerco se fecha em torno do bolsonarismo. E o núcleo duro dos mais próximos, inclusive ele é da família Bolsonaro, né, o tal Léo Índio, e denunciado por golpe, ele inaugura um momento, um pacote de denúncias da Procuradoria-Geral da República que já estava previsto, que o Gonê já anunciou. O Bolsonaro também está muito desesperado porque a denúncia contra o Léo Índio é um sinal de que o cerco está chegando perto dele. E, enquanto isso, o Bolsonaro pira de vez, né? Ele critica a direita limpinha e diz acordar todo dia com sensação da PF na porta. E não para de reclamar da proibição da viagem para a posse de Trump. Ele afirmou que tem a sensação de que será preso por causa dos inquéritos que investigaram o golpe de Estado, a fraude em seu cartão de vacinação e também as joias que ele roubou. O ex-mandatário afirmou que acorda todos os dias com a sensação de que será alvo de uma operação da Polícia Federal, corporação que ele diz que tem lado, que é persecutória. Eu acordo todo dia com a sensação da PF na porta. Qual a acusação? Não interessa, afirmou o ex-presidente. Não, mas interessa sim. Tem acusações, estão lá. Todo mundo sabe quais são as acusações, não é? Todo mundo que pelo menos se interessa por saber o que está acontecendo no país em que vive, não é? As declarações dele foram dadas ao canal Auriverde, que é um puxa-saco, mas o sujeito é um puxa-saco que dá vergonha alheia. Veja que ele diz que o Bolsonaro acertou em tudo que ele disse sobre a Covid-19. E o Bolsonaro repetiu, sim, eu acertei em tudo que eu disse sobre a Covid, né? Que ele tinha dito que ia ter no máximo 1.000, 2.000 infectados.
Essa é a segunda vez apenas nessa semana que Bolsonaro aparece no canal, onde é pouco questionado sobre temas polêmicos e tem a liberdade para transmitir seus recados. Só ele fala, o sujeito lá fala uma, duas palavrinhas lá e depois quase 2 horas o Bolsonaro falando sozinho, sem perguntas, sem questionamento, sem nada. E o sujeito se diz jornalista, né? Declarado inelegível pelo TSE até 2030 por ataques e mentiras sobre o sistema eleitoral, o Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal e falsificação dos cartões de vacina, roubo de joias, e aí ele pergunta, vão me prender por quê? A questão da joia está aí o TCU, dizendo que o relógio do Lula é dele, dizendo que o Congresso realmente tem que fazer uma lei para disciplinar a questão de brindes. Todos os presentes que eu recebi, eu devolvi. Ué, mas se é dele, por que é que ele devolveu? Não é? Ele devolveu pelo seguinte, porque ele tanto tinha culpa no cartório, que ele mandou o advogado dele ir lá para Miami recomprar uma das joias que ele vendeu, um relógio cravejado de diamantes. E, além de tudo isso, o que a PF diz é que o esquema que ele montou para levar essas joias para fora do país para vender é o principal problema. Veja, ele mandou um avião da FAB levar um general para os Estados Unidos para vender o relógio. Vão me prender porque, durante a participação no canal, ele lamentou de novo, pela bilionésima vez, não ter ido na festa do Trump. Esse sujeito ele deve ter pesadelos com isso toda noite. Ele então diz que não pretende fugir e que já teria fugido se essa fosse a sua vontade. Isso já denota que o sujeito está num nível de desespero fora do comum. Como é que ele acha que ele tem liberdade assim para fugir do país? Será que ele não sabe que ele está sendo vigiado? Claro que sabe, tanto que ele diz que teme a PF na sua porta. Nunca pensei em sair em forma definitiva, poderia ter saído lá atrás e fiquei. Eu quero ficar aqui para lutar com o meu país. Em outro momento, ele falou sobre as eleições de 2026 e criticou a possibilidade de uma terceira via ou de direita limpinha, além de pessoas que se apresentam como possíveis candidatos no campo da direita. Ao falar em direita limpinha, ele admite que ele é de uma direita sujinha. E é mesmo, né? Mas não é sujinha, é imundinha. Não fica inventando terceira via, direita limpinha, não sei o quê. Então, aí o fato, minha amiga, meu amigo, é que os golpistas tinham armas, avião e carros para o plano de fuga de Bolsonaro. Está tudo escrito, ninguém inventou. E esse sujeito, ele tem essa coragem de mentir com essa cara dura que você viu. Ele merece a cadeia, ele merece ser abandonado pelos aliados. Mas, inclusive, ele e a galera dele comemoraram a fuga do Bolsonaro, jogada de mestre nas redes em 2022. O papel de Augusto Heleno, que segundo investigações comandaria o gabinete do golpe durante a ruptura, também foi pauta em grupos bolsonaristas na ocasião. A conclusão da Polícia Federal de que Bolsonaro fugiu do Brasil para os Estados Unidos para evitar uma possível prisão e aguardar os desdobramentos da intentona golpista deflagrada pouco mais de uma semana depois dele deixar o governo, em 8 de janeiro de 2023, foi disseminada pelo próprio bolsonarismo em grupo de WhatsApp e do Telegram nos últimos dias do mandato. No dia 30 de dezembro de 2022, data em que o então presidente embarcou rumo a Orlando, nos Estados Unidos, seus apoiadores lotaram as redes com mensagens dizendo que a decisão de deixar o Brasil era uma jogada de mestre para que as Forças Armadas pudessem intervir e impedir a posse de Lula, blindando Bolsonaro de uma eventual responsabilização. Veja, não é o Alexandre de Moraes que está dizendo, são os apoiadores dele, nas redes, publicamente. Mas, tudo bem, o Alexandre de Moraes, minha amiga, meu amigo, ele já citou o risco de fuga, vetou a ida do Bolsonaro, deixou claro que ele quer fugir e agora
esse surto que ele está tendo preocupa as autoridades, o Moraes, a Polícia Federal e até o PGR, porque uma pessoa nesse estado mental que o Bolsonaro está pode fazer qualquer loucura. Agora, de certa forma, muitos aqui, talvez até eu mesmo, torcem para ele tentar fugir, porque aí seria muito mais fácil, ele seria preso e nos livraria, nos pouparia de ouvir esse monte de asneiras dia sim, dia não. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.